Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Maquiavel. Essas palavras não são apenas uma citação. Elas são a chave para entender por que O Príncipe é o manual mais brutal, verdadeiro e necessário já escrito sobre poder. Maquiavel não tentou esconder a feiura do jogo. Pelo contrário, ele escancarou o que os outros fingiam não ver. Enquanto muitos escreviam sobre como o mundo deveria ser, Maquiavel teve a coragem de escrever sobre como ele realmente é. E essa verdade, quando compreendida, muda tudo. Este vídeo não vai te ensinar história política. Vai te ensinar sobre o mundo em que você vive agora. Porque O Príncipe não é sobre reinos. É sobre empresas, escolas, igrejas, redes sociais, relacionamentos. Todo lugar onde existe disputa, existe poder. E todo lugar onde existe poder, Maquiavel está presente. A diferença é que poucos percebem. Aqui vamos mostrar 12 leis centrais do pensamento maquiavélico, explicadas com exemplos reais, aplicações práticas e táticas modernas para que você use, se defenda ou jogue melhor que todos. Seja bem-vindo ao lado mais lúcido da realidade, o lado que governa, mesmo em silêncio. A jornada começa agora. Lei 01. O medo é mais forte que o amor. Desde o início de O Príncipe, Maquiavel deixa claro: se um líder precisa escolher entre ser amado ou temido, ele deve escolher o medo. O amor é frágil. Depende da gratidão e da lealdade de outros. Já o medo é previsível, é controlável e é durável. As pessoas podem até odiar quem tem o poder, mas vão obedecer, desde que esse poder seja sólido o suficiente para fazer qualquer ato de rebeldia parecer suicídio. Essa é a fundação do poder real, a percepção de força. Stalin entendeu isso como poucos. Ele não buscava ser amado, nem precisava. Seu controle estava na vigilância, nos expurgos, nos silêncios que falavam mais que palavras. Da mesma forma, em empresas modernas, há líderes que não são simpáticos, mas são obedecidos, porque impõem respeito, não por gritos, mas pela aura de decisão que transmitem. O medo aqui não precisa ser agressivo. Ele pode ser a autoridade que não cede, a postura que não se quebra, a palavra dita uma vez só. Como aplicar hoje? Pare de tentar agradar a todos. Ser querido por todos é o caminho mais rápido para não ser respeitado por ninguém. Você precisa transmitir firmeza, não carência. Use o silêncio como arma. Use a firmeza no olhar. Imponha limites. E lembre, o medo que protege é diferente do medo que afasta. O segredo é encontrar o equilíbrio entre ser respeitado e ser necessário. Porque quando você é ambos, o poder passa a girar ao seu redor, e os outros obedecem sem nem perceber. Lei 02. O que importa não é a verdade, é a percepção. Maquiavel foi direto. As pessoas julgam com os olhos, não com a mente. Não importa o quão justo você seja por dentro, se por fora você parecer fraco, inseguro ou incompetente. A imagem precede a verdade, e em muitos casos substitui completamente a verdade. Líderes que entenderam isso construíram legados poderosos, mesmo quando os bastidores eram sombrios. O segredo? Dominar a arte da encenação, manipular a própria aparência como se fosse uma armadura. Basta olhar para Luís XIV, o Rei Sol, que centralizou todo o poder da França em torno da própria imagem. Ele criou um teatro político em Versalhes, onde tudo girava ao seu redor. E hoje, no mundo moderno, figuras como Elon Musk repetem a fórmula. Encenam genialidade, imprevisibilidade, liderança messiânica e criam lealdade cega, mesmo quando os fatos contradizem as narrativas. Porque quem domina a imagem controla o enredo que os outros seguem. Como aplicar hoje? Construa uma reputação como se fosse uma obra de arte. Seja coerente em como se veste, fala, reage. Nunca deixe que a primeira impressão seja acidental. Use palavras fortes, postura firme, domínio de presença. Em redes sociais, filtre o que publica. E na vida real, seja sempre o que os outros precisam ver, e nunca o que você está sentindo no momento. Lembre-se,
Em um jogo de percepção, o vencedor não é o mais verdadeiro. É o mais convincente. Lei 03. Conquistar é um ato. Manter é uma guerra a Maquiavel. Sabia que tomar o poder é apenas o começo. A verdadeira dificuldade começa depois que você conquista. Porque é nesse momento que todos os olhos se voltam para você, esperando, julgando, procurando falhas. O inimigo externo pode ter sido vencido, mas o inimigo interno começa a crescer. E se você não estiver preparado para se adaptar, endurecer e antecipar ameaças, a queda será mais rápida do que a ascensão. O trono é um lugar solitário e instável. Napoleão Bonaparte é um exemplo perfeito. Ele conquistou a Europa com uma mistura de ousadia, propaganda e genialidade tática. Mas quando assumiu o império, acreditou que sua glória bastava, ignorou conselhos, acumulou inimigos, forçou guerras desnecessárias e perdeu tudo. O erro de Napoleão não foi conquistar, foi acreditar que o mundo o deixaria em paz por isso. No poder, cada dia é uma luta para não perder o que já é seu. Como aplicar hoje, depois de conquistar espaço, uma promoção, uma posição, um respeito? Mude o jogo. Pare de agir como se ainda estivesse tentando subir. Agora, o foco é blindagem estratégica, alianças sólidas, discurso controlado, vigilância emocional. Não confie demais. Não relaxe cedo. Mostre resultados antes que cobrem. E, acima de tudo, lembre que os que te aplaudiram para subir muitas vezes são os mesmos que puxam o tapete quando você para de encantar. O segredo é nunca deixar de lutar, mesmo quando já parece ter vencido. Lei 04. Nunca confie totalmente em alianças. Em O Príncipe, Maquiavel deixa claro, toda aliança é feita por interesse, e interesses mudam. Por isso, confiar cegamente em aliados é um erro fatal. O que hoje é uma parceria, amanhã pode ser uma armadilha. Brutus e Júlio César caminharam lado a lado durante anos, até que um dia, Brutus empunhou a faca que derrubou o império. E essa é a verdade brutal do poder. Ele não cria amizades. Ele cria alianças provisórias, que sobrevivem enquanto for útil para os dois lados. Na vida moderna, vemos o mesmo padrão em empresas, política e até na universidade. Sócios que se traem, amigos que desaparecem quando não precisam mais de você, mentores que te elogiam até você começar a crescer mais do que eles. Essas mudanças não são anomalias, são o padrão, porque a natureza humana, como Maquiavel dizia, é instável, ingrata e volúvel. E quem não se antecipa a isso vira presa fácil. Como aplicar hoje? Construa alianças, mas nunca dependa de nenhuma. Tenha sempre uma alternativa e mantenha o controle emocional para saber sair no momento certo. Em grupos, evite ser o mais forte. Isso gera inveja. Mas também nunca seja o mais fraco. Isso convida ao ataque. Mantenha sua posição com equilíbrio. E o mais importante, escute o silêncio, porque os primeiros sinais de traição não vêm em palavras. Vêm em omissões, em olhares desviados, em respostas atrasadas. Detecte antes. Reaja em silêncio. Domine sempre com margem de segurança. Lei 05. O poder precisa de encenação. Maquiavel compreendia o teatro do poder. Ele escreveu que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, e por isso, quem sabe representar bem sua autoridade, vence até quando está por dentro enfraquecido. O poder é um espetáculo contínuo. Não basta ser firme, é preciso parecer invencível. Não basta ter razão, é preciso parecer inevitável. O erro de muitos estrategistas é pensar que o jogo acaba depois da vitória, quando na verdade é nesse momento que a plateia está mais atenta. Veja Luís XIV, que transformou o Palácio de Versalhes em uma peça de teatro onde ele era o sol. Cada gesto, cada ritual, cada vestimenta foi pensada para lembrar a todos que ele era o centro do universo político francês. No mundo corporativo, grandes CEOs dominam a narrativa de seus cargos como se fossem personagens. Em redes sociais, influencers viram autoridades por saberem como se apresentar.
não necessariamente por saberem mais, porque em uma sociedade visual, quem não encena, desaparece. Como aplicar hoje? Vista-se de acordo com o personagem que você quer que as pessoas vejam. Escolha suas palavras como se cada frase fosse uma cena. Aprenda a controlar sua linguagem corporal. E, acima de tudo, nunca se mostre vulnerável em público. A fraqueza deve ser tratada em silêncio, no bastidor. O palco exige performance. E se você não se apresentar como alguém que comanda, será automaticamente visto como alguém que obedece. O poder precisa de forma. E quem domina a forma, controla a função. Lei 06. Seja leão e raposa ao mesmo tempo. Maquiavel deixou uma das lições mais enigmáticas e poderosas em O Príncipe. O governante deve ser como o leão e a raposa. O leão representa a força, o respeito imediato, a imposição que corta pela raiz qualquer ameaça direta. Já a raposa é a astúcia, a percepção invisível, a mente que enxerga armadilhas antes de pisar nelas. Quem tem apenas força, cai nas ciladas. Quem tem apenas astúcia, é esmagado pela violência. Mas quem domina os dois arquétipos, governa em qualquer cenário. Alexandre o Grande dominava esse equilíbrio. No campo de batalha, era o leão, implacável, corajoso, inspirador. Mas nos bastidores era raposa, manipulava culturas, forjava imagens de divindade, se casava por estratégia. Ele entendia que o domínio exige mais do que poder bruto. Exige adaptação. Da mesma forma, líderes modernos que sobrevivem por décadas são aqueles que sabem quando atacar e quando sorrir falsamente para evitar um ataque. Como aplicar hoje? Use a força quando sua autoridade for desafiada, mas não antes. Ser temido precocemente convida à sabotagem. Use a astúcia para evitar disputas desnecessárias, para contornar inimigos, para prever traições. Seja alguém que nunca é pego de surpresa e que, quando decide agir, ninguém consegue deter. Dominar essa dualidade é o que separa os líderes que brilham por um momento dos estrategistas que brilham pela vida inteira. O leão impõe limites. A raposa decide quando e onde quebrá-los. Aprenda os dois. Seja os dois. Lei 07. Os meios. São esquecidos quando o resultado é grandioso. Poucos tiveram a coragem de escrever isso com tanta clareza quanto Maquiavel. O fim justifica os meios. Não porque ele defendia o mal, mas porque ele observava o mundo como ele realmente era, e via que a história perdoa quase tudo, desde que o desfecho seja grandioso. Quantos líderes não começaram como traidores, manipuladores ou oportunistas e terminaram como heróis nos livros? Porque no final o que o povo quer é resultado. E se você entregar, quase ninguém vai se importar com como você conseguiu. Pense em César Borgia, o homem que inspirou boa parte de O Príncipe. Ele unificou territórios, impôs ordem, destruiu traições, e para isso usou chantagens, execuções públicas e alianças forjadas. Foi odiado por muitos, mas respeitado por todos. Na vida moderna, CEOs são exaltados por lucros recordes, mesmo que demitam em massa. Políticos são reeleitos depois de escândalos se entregarem estabilidade, porque o ser humano mede tudo por uma régua, o que ganhou com aquilo. Como aplicar hoje? Antes de se preocupar se o seu plano é bonito, pergunte se ele é eficaz. Antes de tentar agradar todos, pense: qual resultado final eu quero atingir? E como posso chegar lá com inteligência? A ética é importante, mas no campo estratégico, ela deve ser moldada ao cenário, não o contrário. Isso não significa ser cruel, mas ser lúcido. Quando você entrega algo tão valioso que ninguém mais entrega, as pessoas esquecem o resto. O erro é ser ético e inofensivo. O acerto é ser eficaz e inquestionável. O mundo não recompensa intenções. Recompensa domínio. Lei 08. Aprenda a controlar sem parecer que está no controle. Maquiavel compreendeu um dos segredos mais elegantes do poder. O domínio mais eficiente é o invisível. Quando um governante força demais, grita, impõe, ele pode até obedecer no curto prazo, mas começa a gerar resistência silenciosa.
Já quando alguém lidera sem parecer que está liderando, influenciando decisões, moldando rotas, plantando ideias, ele se torna inatacável, porque não há o que derrubar. O verdadeiro poder não aparece. Ele opera. Um exemplo claro disso é a forma como Richelieu, o cardeal francês, governava a França. Embora o rei Luís XIII fosse o soberano oficial, era Richelieu quem tomava as decisões cruciais. Ele controlava os conselheiros, a economia, a diplomacia, mas sempre se colocava como um servo leal. E isso o protegeu durante décadas. No mundo moderno, grandes estrategistas dentro de corporações fazem o mesmo. Assumem os bastidores e evitam os holofotes. Como aplicar hoje? Evite ostentar autoridade. Em vez disso, plante ideias como se fossem dos outros. Influencie decisões antes que elas cheguem à mesa. Seja quem apresenta a solução no momento certo, sem precisar brigar por espaço. Construa alianças silenciosas, proteja sua imagem e, principalmente, nunca deixe claro o quanto você sabe. O jogo é fazer parecer que você apenas está colaborando, enquanto, na verdade, está moldando tudo. Quem domina sem ser visto, nunca é combatido. E quem nunca é combatido, nunca cai. Lei 09. Não deixe rastros, apenas consequências. Maquiavel sabia que um dos erros mais perigosos no jogo do poder é deixar rastros claros de manipulação. Quando os outros percebem que você está por trás de tudo, começam a se armar contra você. Por isso, o verdadeiro estrategista age nas sombras, mas faz com que os efeitos de suas ações pareçam naturais, inevitáveis ou causados por outros. A manipulação só é eficaz quando é indetectável. Quanto mais explícito for o seu movimento, mais curta será a sua permanência. Olhe para figuras como Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha. Ele unificou os estados alemães, mas raramente aparecia como o agressor. Provocava guerras por meio de alianças, deixava inimigos se destruírem entre si e aparecia como o mediador. Ele era o autor dos acontecimentos, mas raramente o acusado. Essa é a arte do controle sutil, mover peças que pareçam se mover sozinhas. E no final todos obedecem, sem nem saber quem está no comando. Como aplicar hoje? Evite centralizar decisões visíveis. Dê créditos aos outros, mas mantenha o controle nos bastidores. Se precisar manipular uma situação, use intermediários. Faça com que suas ações tenham sempre uma justificativa plausível. Se alguém precisar ser eliminado de um grupo, crie um contexto que torne a saída dessa pessoa uma escolha lógica, não uma imposição. O seu poder deve ser percebido nos resultados, não nos atos. Lembre, quem deixa rastros vira alvo. Quem deixa apenas consequências vira lenda. Lei 10. Domine a arte de parecer natural. Maquiavel conclui que um líder verdadeiramente eficaz precisa parecer natural ao exercer o poder. Quanto mais orgânico for o seu domínio, mais difícil será que os outros se rebelem. As pessoas aceitam melhor uma estrutura de poder quando ela parece inevitável, quando se encaixa nos rituais sociais, quando não ameaça diretamente suas emoções. É por isso que os governantes mais duradouros são aqueles que vestem o controle com a roupa da normalidade. Um exemplo clássico é Franklin Delano Roosevelt. Durante a maior crise da história americana, a Grande Depressão, ele centralizou poderes, alterou estruturas econômicas, empurrou-os e seriu-a para uma guerra, e ainda assim era amado, porque cada movimento era embalado com carisma, otimismo e uma comunicação que fazia tudo parecer parte de um destino comum. Ele manipulava as massas, mas as massas o chamavam de Salvador. O segredo não era o poder bruto, era o domínio emocional da percepção pública. Como aplicar hoje? Evite parecer forçado. Quanto mais natural for sua liderança, menos ela será contestada. Faça com que suas ideias pareçam consensuais. Ao influenciar grupos, direcione as decisões com perguntas, não imposições. Faça o outro sentir que teve a ideia. Domine os rituais sociais, o timing das conversas, a sutileza da influência. Torne o poder algo que os outros te dão.
mesmo sem perceber que você o tomou. O verdadeiro domínio não está em mandar. Está em fazer com que o mundo queira que você mande. Quando Maquiavel chega primeiro, o resto obedece. Maquiavel não escreveu O Príncipe para os fracos. Ele escreveu para aqueles que entenderam que o mundo não se move por justiça, mas por estratégia. Ele não incentivava a maldade. Ele desmascarava as ilusões. E agora que você viu essas 10 leis, uma coisa deve estar clara. Ou você aprende a jogar, ou será jogado pelos outros. A vida moderna não é menos maquiavélica do que os tempos dos reis. Ela só está mais disfarçada. No trabalho, na faculdade, nas redes sociais, nos relacionamentos, o poder ainda manda, só que hoje ele veste gravata, perfil social e sorrisos educados. E agora que você conhece as engrenagens ocultas, você tem uma vantagem brutal. Pode começar a aplicá-las sem levantar suspeitas. Pode ajustar seu comportamento, sua presença, sua fala, seu silêncio e ver como o ambiente responde. E acredite, o ambiente sempre responde. Quem domina essas leis silenciosas muda não só os resultados ao redor, mas também a percepção de si mesmo. Você deixa de ser o que reativa e passa a ser o que inicia. Deixa de ser peça e vira jogador. Se você quer continuar sua jornada nesse caminho, entra agora no nosso grupo secreto do Telegram. O link está na descrição. É lá que eu compartilho conteúdos proibidos, estratégias que não posto em vídeo e lições que vão muito além do óbvio. E se você ainda não assistiu ao vídeo Como Dominar a Faculdade com as 48 Leis do Poder, corre lá agora. Ele é a continuação perfeita do que você acabou de aprender aqui e revela como essas leis podem ser aplicadas no ambiente mais traiçoeiro e disfarçado de todos, a universidade. Nos vemos lá, porque quem entende Maquiavel nunca mais anda desarmado.